Olá, quer ficar por dentro da polêmica que envolve o filme Saltburn? Então fica aqui no Chá das 5. Eu sou Roberta Saboia e eu vou falar um pouco sobre esse filme hoje. Dá o seu like ou seu dislike, né? Você que sabe. Deixa seu comentário. Vamos conversar sobre esse filme porque ele tem muita coisa que dá pano pra manga. Saltburn é o mais recente filme de Emerald Fennell, que é a diretora e roteirista do Promising Young Woman, Bela Vingança, que está na Netflix. Vocês podem conferir esse filme, Promising Young Woman. Ele levou o Oscar de melhor roteiro. Infelizmente não levou o Oscar de melhor atriz, mas já foi uma grande estreia assim da Emerald Fennell. Já mostrou que ela vinha com personalidade. Eu adoro o Promising Young Woman e assim me identifico. É uma história sobre mulheres, coisas que a gente vive sempre, todos os dias, quase, enfim, e eu acho um filme necessário. E o Saltburn, ele é um filme diferente, que traz a Emerald Fennell com muita personalidade também, né? Ela também é roteirista e diretora do filme, e ela me mostra uma direção mais madura do que no Promising Young Woman. As tomadas que ela escolhe fazer, por exemplo, quando um dos personagens anda por Saltburn, né, que é uma casa gigantesca, a câmera vai seguindo ele, ela praticamente joga a gente dentro daquela mansão. A gente vai passeando com os personagens dentro da mansão. Tudo que ela escolheu, dos atores, a direção de arte, o jeito de filmar, as tomadas do filme, ela ajuda o espectador a ser tragado para dentro dessa trama. E sobre o que é o filme? O Saltburn conta a história de Oliver, um estudante que a primeira cena do filme é ele chegando em Oxford, né? Ele é aluno de Oxford, tá chegando ali naquele lugar e a gente já percebe logo de cara que ele é um cara que não vai se enturmar. Ele não pertence àquela classe rica de estudantes que normalmente quem vai para Oxford é rico, vem de uma família rica que é rica há muitas gerações. O Oliver não é essa pessoa. Então ele tem dificuldade de fazer amizade, ele tem dificuldade de se encaixar naquela universidade ali. E na primeira oportunidade que ele tem, ele consegue ficar amigo do Félix. E o Félix é um cara super popular, um gato, todo mundo gosta dele e ele é um cara de gente boa pra caramba. Então os dois começam a ficar amigos e no final do ano o Félix oferece ao Oliver, que não tem onde passar o verão, oferece, por que você não passa o verão com a gente em Saltburn? E aí começa essa história, né, desse outro momento da história em que o Oliver também não vai se encaixar em Saltburn, porque a gente cai dentro de uma família aristocrática que tem dinheiro, mas ter dinheiro não quer dizer necessariamente ter classe, né? Uma família que tem várias questões, fala mal de todo mundo, tem problemas sérios assim. E é ali que o Oliver vai cair nesse covil e ele vai se virando. A história é mais ou menos sobre isso, com um adendo muito importante. O Oliver tem uma paixão pelo Félix. É sobre isso. Para eu não dar spoiler, vamos até aqui. Agora eu vou contar para vocês por que essa história é polêmica, o porquê que ela tá dando tanto o que falar. Então, Emerald Fennell, ela oferece cenas gráficas pra gente, né, que tá assistindo o filme, né? A direção de arte é toda muito bem cuidada e a gente consegue entender muito o sentimento dos personagens, o desejo dos personagens, e ela é muito corajosa porque ela escolheu ter naqueles personagens existe uma tensão sexual no ar que ela permeia vários núcleos desses personagens. Não é só o Oliver que é apaixonado pelo Félix, mas é o Félix com outras mulheres, é o Félix até com a própria irmã, é o Félix e o Oliver. Tem sempre uma tensão sexual ali que
é muito bem explorada. Eu acho que mostra um pouco do sentimento, do desejo desses personagens, e eu acho muito corajoso porque ela não levanta questões hétero, é gay, não existe isso. Existe desejo e ponto. Existe desejo de sexo, existe desejo pelo outro, existe a paixão pelo outro, existe a paixão pelo poder. É tudo muito à flor da pele ali. E eu acho que ela faz isso muito bem. Agora, tem gente que vê e fala, nossa, é demais. Porque tem cenas chocantes. Mas é que eu acho... Não me chocou. Eu achei tão bem executado e tão bem dentro da proposta que não me chocou em nenhum momento. Mas entendo quem se choque. E isso é um dos grandes pontos de polêmica aqui, tá? Agora, o outro ponto de polêmica, talvez eu tenha que avançar um pouco na história para falar sobre ele. É que o filme foi vendido como um thriller e uma sátira. E as pessoas ficam irritadas com o final, porque elas acham que ele não é um thriller. O filme foi vendido como um thriller, mas em nenhum momento, eu compro ele quando eu tô assistindo como um thriller. Porque não tem o que ser revelado, assim, não tem muito segredo Você vai acompanhando o filme e você vai entendendo os dramas e você vai sacando coisas. E essa uma das reclamações das pessoas, porque as pessoas estão dizendo que a revelação é muito boba porque as pessoas já sacaram antes. Porque não é um thriller. Ela não fica jogando pistas falsas, ela não... ela, diretora, né? E nem roteirista. Ela não age como se ela quisesse te enganar em nenhum momento. Por isso que eu combato um pouco essa ideia de que é um thriller mal feito. Eu não acho que seja um thriller mal feito, eu não acho que a história é essa. E eu acho que é outra coisa que ela quer mostrar, é uma crítica, e aí nesse ponto eu acho muito bem feito. Mas mesmo assim, as pessoas estão criticando a sátira, falando que ela não faz uma sátira. E agora é um momento de spoiler, né? Porque eu tenho que falar um pouquinho sobre o final para explicar por que as pessoas estão falando isso. As pessoas falam que quando um cara de fora, né, como o Oliver, que normalmente quem tem muita grana, quem é família rica, se protege e não vai ser enganada por um cara que vem de fora, como o Oliver, né? Mas é que eu acho que o filme não é pra ser assim, é uma história verídica. Não é isso. É um cara que se sente super mal, que por não pertencer, ele consegue de uma certa forma se fazer pertencer. E como a Emerald diz, né, ela fala, esse filme não é para ser só uma crítica, ele é um filme sobre amor. Tanto é que no início o personagem fala, eu amava o Félix, mas será que eu era apaixonado por ele? É uma coisa assim que ele fala, né? Ele evoca o amor. Tem a ver com amor. E qual é o oposto do amor? É o ódio, né? A paixão, ela vem carregada de tintas. Ela vem carregada de emoções. Quando você não consegue ser o objeto de amor, de desejo, você odeia. E aí você odeia por tantas razões, porque é mais fundo do que só a paixão, né? Porque é esse cara que não se encaixa, que não pertence, e ele dá um jeito de fazer pertencer. E o que as pessoas criticam mas quando o final é esse, quando ele ganha tudo, quando ele engana toda a família, não há sátira, não há assim, vira uma história muito previsível e muito boba. Eu acho que é uma história genial, porque é uma história de personagem, é uma história daquele personagem falando sobre aquele momento, e tem coisas que a gente consegue se identificar e outras não. Eu acho o filme
bem genial, assim, acho bem divertido. Ela me pegou e me levou, assim, até o final do filme. Achei muito bom. Ainda dentro das polêmicas, e dando spoiler, tá, gente? Ainda. A cena final é Oliver, né? O Barry Keoghan dançando nu em Salzburg, né? Dançando nu. Ele venceu ali, ele tomou posse, é uma coisa. Aí tem gente que acha que é demais, né? Mas. É, eu entendo o que a diretora fez. No roteiro, originalmente não existia essa cena. Mas quando ela foi filmar a cena que era pra ser a final, que era ele já também tendo vencido, já em posse de Saltburn, o Oliver, né? Ele ia tomar café da manhã, ia comer os ovos do jeito que ele gostava, uma referência a uma cena que já foi mostrada anteriormente, mas na hora de filmar ela achou que isso não era o suficiente. Ela queria uma dança, meio dança com diabo, dança com demônio. Você tá onde você quer e você conseguiu, triunfou. E aí eles fizeram o ator comprou a ideia, falou, não, concordo. E aí eles fizeram esse final que eu gosto muito. E tem gente que diz que estraga o filme. Que é ele dançando com o diabo ali, nu. E esse take, que foi difícil pro ator gravar, tá? Foram 11 tomadas, então ele teve que gravar 11 vezes até chegar lá. O que a diretora diz é que nas primeiras 7 estava tudo muito perfeitinho, tecnicamente deu certo a câmera, deu certo tudo, mas ele, ator, não estava tão feliz como ela queria que tivesse, e acertou na 11ª tomada. Cena difícil de filmar, os atores tiveram muitas cenas difíceis, porque tem nu, tem cenas chocantes, mas eu acho que tudo se encaixa ali dentro da história que se quer contar. E foi tudo feito muito tecnicamente, tá, gente? Espalharam uma história, que um ator lambeu o esperma do outro, tudo balela, tá? É tudo historinha que um ouviu aqui e foi se espalhando como fake news. Não existe isso, não houve isso. Foi tudo filmado de uma maneira real e tranquila. Agora, só pra encerrar com chave de ouro, sem spoiler, pra falar desse elenco maravilhoso que a Emerald Fennell trouxe, e aí é um acerto, né, desde o elenco, sempre assim, né, partindo do elenco, você tem que ter bons atores pra mostrar essas boas histórias que a gente quer contar, né. Então, puxando o elenco, tem o Barry Keoghan, que é o Oliver, que faz com maestria esse garoto que não se encaixa. E aí você tem o Félix, que é o Jacob Elord, que fez A Barraca do Beijo. Ele é um cara bonitão, mas ele é muito mais que bonitão. Nesse filme ele mostra todo o seu carisma. Ele às vezes é malicioso, às vezes ele é gente boa, às vezes ele fica magoado, às vezes ele é super, super sem defesa. Ele é um cara cheio de nuances e ele faz muito bem esse cara. E a família do Félix tem vários bons atores ali falando esse texto que deixa a gente desconfortável muitas vezes. E esse é o barato da história, né? E aí eu destaco a Rosamund Pike, que é a mãe do Félix, e ela fala as maiores impropérios, os maiores impropérios assim, ó, de um jeito maravilhoso. É uma personagem muito estranha, né? Muito afiada, e ela faz muito bem, rouba a cena e é um destaque no elenco, com certeza. Então, assim, pra mim, roteiro, direção de arte, fotografia e elenco. Cara, dou nota 10 pra esse filme, apesar de nem todo mundo concordar. Tá bom, né? Como diria Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra.